Mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar conceitos de lógica de programação com C Sharp. Como plano de fundo, eu vou utilizar um exercício com vocês, que vai ser esse aqui, ó. Construa um programa que receba o valor do total de uma venda de um pedido e, caso o programa seja à vista, dar desconto de 5%. Se o pagamento for cartão de débito, valor sem desconto. E se o pagamento for em cheque, dar acréscimo de 10%. Então, o que nós temos aqui de situação? Nós temos o que receber dois valores de entrada. Quais valores seriam, né? Então, o valor total da venda de um pedido, que isso aqui para mim ele é uma casa decimal, né? Então eu vou trabalhar com uma variável do tipo double. E a gente vai ter que descobrir qual que é a opção de pagamento. Então a gente tem três possibilidades de opção de pagamento: uma à vista, uma que seja no cartão de débito e outra que seja na opção de cheque. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: não é porque a gente tem três opções de pagamento, à vista, cartão de débito ou cheque, que a gente tem que ter três variáveis, uma variável para cada situação. Não. Simplesmente é uma única variável que a gente vai saber qual que é a opção de pagamento. Essa variável a gente vai trabalhar com a ideia assim: opção 1, cartão de débito; opção 2, à vista; opção 3, cheque. Então, uma única variável consegue receber o número 1, 2 ou 3, por isso que ela se chama variável, ok? Então, vamos lá no nosso Visual Studio C Sharp. Eu vou criar aqui a opção de um programa com console application, do tipo C Sharp, next. Vou colocar aqui opcão, né, de pagamento, ok? Vou colocar aqui o nome console. Vai salvar lá no teu diretório, né? C-users, nome do teu diretório, source repose, nome da solução, opção, pagamento, console, vou deixar a mesma, next. A minha .NET Core aqui eu vou deixar .NET 5, a mais atual para mim aqui, e vou dar o create aqui. Então a gente tem aqui o stat void main string args, né? Eu vou apagar aqui a linha do console.writeLine hello world, ok? Sempre lembrando que toda vez que a gente for criar os nossos programas, as nossas variáveis, nossa regra do negócio no C Sharp console, a gente vai sempre criar dentro da estrutura do que? Das chaves da nossa função start void main. Então, assim, preciso lá de quantas variáveis? Então, eu vou trabalhar com o conceito que o usuário vai digitar 1, 2 ou 3 para o menu, né? Então, do tipo int op, ponto e vírgula. O dinheiro, o valor da venda, eu vou trabalhar com o conceito de double e vou colocar aqui valor, ponto e vírgula. Feito isso, agora eu vou começar a fazer a interação com o usuário. Eu vou perguntar para o usuário assim, ó. Então, console.writeLine, abre e fecha parênteses, né? Abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar assim, ó. Qual o valor da venda? Ponto de interrogação. Ponto e vírgula aqui no final do comando, né? Vou receber esse valor do teclado, né? Então, quem que vai receber esse valor? A variável valor recebe. Tudo que vem do teclado para a gente, ele é um texto, né? Uma string. Então, a gente tem que fazer a nossa conversão para o tipo da variável que a gente declarou, que aqui nesse caso é uma variável do tipo double para valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, double, né? Ponto parse, abre e fecha os parênteses. Se atente bem aqui que na chamada do comando ele pega e fala aqui para mim, ó, double. O que é double? Double.parse, ele tem como parâmetro nessa função um dado do tipo string, que ele literalmente fala assim, ó, ele está convertendo a string, uma representação, para um número do tipo double, ok? Então, vou colocar aqui que
a gente vai receber do teclado, então console, passando como parâmetro ali na função parse, ponto o quê? Readline, abre e fecha parênteses. Então se atente bastante aqui, ó, que você tem mais internamente aqui no parênteses a dupla de parênteses da função readline e você tem mais externamente a dupla de função da função parse. Então você vai fechar aqui agora, né, o ponto e vírgula, fechou o comando, beleza? E agora a gente tem que trabalhar com aquela ideia, então, opção 1, que é, vou colocar aqui, que é dinheiro, então, ó, console.writeline, abre e fecha parênteses, eu vou já colocar o ponto e vírgula aqui no final do comando, então dentro desse console.writeline, abre e fecha aspas duplas, e eu vou colocar assim, ó, menu de opções, né? Menu de pagamento, né? Então, vou colocar menu de pagamento. Vou colocar aqui um menuzinho. Eu vou colocar mais aqui um console WriteLine, só para mim explicar aqui uma coisinha com WriteLine. Abro e fecho nossos parênteses. Abro e fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Então, quais são as nossas opções? Eu vou assim, ó, opção 1, ponto, dinheiro. Aí, na vez de eu ficar fazendo WriteLine para cada uma das opções, eu simplesmente vou colocar assim, ó, barra N aqui dentro desse WriteLine. Barra N é o barra invertido, né? 2 ponto, o que? Débito. Barra N, o que? 3 ponto, cheque, ok? Qual que é a ideia? Que aqui quando eu for rodar esse programa, deixa eu até rodar aqui ele para vocês verem. Então, aqui é o programa rodado, né? Qual que é o valor da venda? Vou lá e coloco assim, ó, R$100, dou Enter. Olha como é que ele apareceu para o meu menu, ó. Linha ali do menu de pagamento e pode reparar assim, ó, opção 1, dinheiro, quebra de linha. 2, débito, quebra de linha. 3, cheque. Então, o barra N aqui pra gente é o quê? Ele é um Enter, né? Então, ele é uma simbologia de Enter que é convertido aqui no código para a parte visual. Então, na vez de você ficar fazendo vários WriteLine, né? Você pode simplesmente dar um barra N que ele vai se entender ali, ok? Bem, então a gente já tem aqui o menu mostrado, né? O que a gente precisa agora pegar? A opção, né? Então, eu vou assim, ó, a variável OP recebe o quê? Variável OP é do tipo int, né? Então, int.parse, vou passar aqui, ó, então, console.readline, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, recebemos a opção. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa estrutura de if, né? If e else if. Por que é if ou else if? Porque aqui eu tenho mais de duas opções possíveis. Então, por isso que eu vou precisar utilizar o else if. Então, eu vou colocar assim, ó, if, o quê? Se OP igual a 1, né? Abro e fecho aqui as chaves. O que vai acontecer? Se for dinheiro, tem desconto? Vamos ver aqui, ó. Vamos relembrar aqui, ó. E caso o pagamento seja à vista, dinheiro, dar desconto de 5%. Então, a gente tem que fazer o cálculo de 5% aqui. Então, vamos montar aqui, ó. Se for dinheiro, 5%. Eu vou usar uma regrinha matemática, vou colocar aqui, ó, que é R$100. Estou com a calculadora aqui aberta, né? 100 vezes 0,95. Quando eu dou Enter, calculado, ele deu R$95. Então, eu vou usar esse cálculo aqui, ó. Eu vou pegar minha variável, né, de valor e vou multiplicar por 0,95, que representa o quê? 5% de desconto. Então, simplesmente eu vou colocar aqui, ó. Posso até declarar aqui, ó, uma nova variável, só para fazer a representação, ó. Valor final, ok? Ali na double, vou fazer então, valor final recebe o quê? Recebe valor vezes 0,95. Pronto. Armazenamos aqui o cálculo do valor final. Eu não vou escrever ainda o valor final, ok? Eu vou deixar para escrever só depois dessa estrutura if aqui. Else if. Agora, se a opção digitada for ali para a gente A2, né? A2 ali. O valor para a opção de débito é o quê? É uma opção sem desconto que a gente tem ali como instrução. Então, o valor final recebe o quê? Recebe o próprio valor, sem nenhum desconto, beleza?
E aí eu vou colocar aqui mais um else if. Eu poderia já colocar o else? Poderia, porque aí entender que a gente tem ali que é o check, né? Que é a última opção. Só que eu vou pensar assim que a pessoa pode digitar uma opção diferente, né? E daí a gente poderia fazer a opção inválida, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, else if. Quando a opção for igual a 3, né? Abro e fecho parênteses, eu vou colocar assim, ó, valor final recebe o quê? Quando é cheque, qual que é a nossa regra aqui, ó? E quando for cheque, você vai dar um acréscimo de 10%. Então, assim, ó, valor final recebe valor vezes o quê? Quando for cheque, ele é um acréscimo, né? Então, eu vou colocar assim, ó, tô abrindo o calculador de novo, né? Então, 100 vezes, quando é acréscimo, coloca assim, ó, 1, quantos por cento? 10, né? Então, aqui, ó, 1,1. Dou um Enter, ó, 100 vezes 1,1, 110. Então, ele aplicou 10%. Então, o que eu vou fazer aqui de regra? Ó? Valor final recebe valor vezes 1,1. Que, então, quando for acréscimo, você coloca 1 ali na frente. Beleza. E aí, agora eu vou colocar o else, que é a última opção, que eu vou pensar o quê? Quando a pessoa digitar uma opção inválida. Então, eu vou colocar assim, console, né? Ponto write line ali pra gente, né? Vou assim, ó, opção inválida ali no else, ponto e vírgula. Legal. Então, quando chegar aqui no else, né, passou por todas as opções. Então, if da primeira opção, else if da segunda opção, opção 3 do else if ali, né, e o else. Quando ele sair daqui, ó, simplesmente o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar, ó, console.writeLine, e aí, ó, valor final é, dois pontos, ponto e vírgula aqui no final, e eu vou concatenar aqui, ó, agora. Concatenar com o quê? Com a nossa variável do valor final. Olha aqui, valor final. Pode ver que ele está reclamando, ó, que eu, em nenhum momento, eu inicializei essa variável valor final, né? E por quê? Porque a valor final a gente declarou, só que ela sempre está sendo utilizada dentro de um if. Então, se porventura chegar aqui e ela não entrar nesse valor aqui para a gente, ele não tem nenhum valor inicializado. Então, eu vou, na declaração da variável, eu vou colocar o sinal de 0 aqui, ó. E daí ele some aquele errinho, beleza? Vou rodar aqui, ó, agora o programa. Valor da venda, R$100. Qual que é a opção do pagamento? Dinheiro, 1. Então, ó, valor final é 95. Legal. Agora, rodamos de novo. Valor da venda, 100. Opção 2, débito. Valor final é R$100, sem nenhum desconto. Rodamos. Valor da venda, 100. Opção 3, cheque. Valor final, 110. Ok? Aqui a gente tem que trabalhar depois a parte de formatação, né, em outra aula. 110 deu ali. Legal, então tá dando certo. Rodamos de novo. Valor da venda, 100. Agora clicamos numa opção diferente, né? Vou colocar ali 4, ó. Opção inválida, valor final é 0. Então, isso aqui a gente tem que trabalhar mais para frente, né? Esses tratamentos. Ainda a gente não tem esse conhecimento. Mas o objetivo desse exercício é o quê? Trabalhar o conceito de variáveis, né? Como montar uma estrutura if, else, if e ter toda essa estrutura funcionando, ok? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.